Olá a todos, sejam bem-vindos à aula inaugural da disciplina de Geometria Analítica. Gostaria aqui de dar as boas-vindas ao pessoal do curso de Licenciatura Plena em Química, dos polos de São João dos Patos, São Luís e Dom Pedro. Primeiro gostaria de me apresentar, eu sou a professora Vivian Cipriano, eu sou formada em Licenciatura Plena em Matemática pelo Instituto Federal do Piauí, lá no campus Floriano. Tenho especialização em Metodologia do Ensino da Matemática e Física pela Uninter e possuo mestrado em Matemática, pelo Profimate, pela Universidade Federal do Piauí. Sou professora EBTT do Instituto Federal do Maranhão, campus São João dos Patos, desde novembro de 2011, onde leciono as disciplinas de Matemática no ensino médio e trabalho também nos cursos superiores de licenciatura em Matemática e licenciatura em Física e também no curso de Administração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de Geometria Analítica. Essa é a ementa da disciplina, tá? Na disciplina a gente vai estudar os sistemas de coordenadas, os vetores, a reta tanto no plano quanto no espaço. Vamos estudar também o plano dentro do espaço cartesiano e vamos estudar também as seções cônicas através das coordenadas polares. Okay? Então essa é a ementa da disciplina que tem no plano disciplina disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida vocês podem acessar o plano no ambiente. O objetivo dessa disciplina é fornecer ao estudante uma visão integrada do conceito de vetor, né? Então a gente está estudando aqui geometria analítica de uma forma diferente de como ela foi estudada no ensino médio. A geometria analítica agora ela é estudada utilizando-se um tratamento vetorial, tá? Nisso também a gente vai ver as aplicações da geometria analítica e o objetivo é tornar o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área de vocês que envolvam conceitos de geometria analítica, contrato vetorial. Tá? E aí, com isso, a gente quer desenvolver nos alunos atitudes de participação, comprometimento, autocrítica no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o objetivo geral da disciplina de geometria analítica. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a ementa da disciplina, como serão os conteúdos estudados na disciplina. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, você já tem lá disponível todos os conteúdos, todo o material, todos os slides, alguns materiais complementares da disciplina. Tá? Ela está dividida em 4 unidades, sendo a unidade 1 um estudo completo a respeito de vetores, que certamente é um conteúdo novo, é um conhecimento novo para a grande maioria de vocês. Tá? É algo que geralmente não é estudado no ensino médio, a não ser por umas poucas aplicações lá na física. Algumas escolas adotam, outras não. Então, na unidade 1, a gente vai fazer um apanhado de todo o estudo de vetores. Vamos ver o que é vetor, utilizando alguns conhecimentos prévios. Tá? Claro, vamos falar primeiro sobre coordenadas num plano cartesiano, e aí a gente vai dar os conceitos de vetores, vamos aprender a trabalhar, a operar com os vetores, e aí dentro das operações a gente tem a operação de adição, operação de subtração, multiplicação de um número real por um vetor, finalizando com a operação de produto de vetores. E aí a gente tem 3 tipos de produto: produto escalar, produto vetorial, produto misto. Cada um desses produtos tem uma utilidade, tem uma aplicação básica em que você pode resolver problemas. Nesse caso aqui a gente está dando aplicações dentro da geometria, mas claro, isso vai ter aplicações em outras áreas, onde você pode utilizar os produtos de vetores para resolver esses problemas. Tá? E aí na unidade 2, a gente vai estudar sobre a reta, tanto no plano quanto no espaço. Um dos grandes objetivos da geometria analítica é dar um tratamento algébrico à geometria.
Então, um dos grandes objetivos aqui é você reconhecer a equação de uma forma geométrica, tá? E você reconhecer a forma geométrica que é representada por uma determinada equação. Então, quando a gente for começar o estudo da reta, o que a gente vai fazer lá é isso, é encontrar a equação da reta, tanto no plano quanto no espaço, e estudar diferentes conceitos a respeito da reta, utilizando para isso as suas equações. A gente vê os diferentes tipos de equação, tem alguns formatos diferentes, e aí a gente vê quando duas retas são, por exemplo, perpendiculares ou paralelas, a questão quando elas são concorrentes, qual o ângulo entre elas, né? E por aí vai. Então, todos esses conhecimentos vocês vão ver na unidade 2. Também tem lá todo o material no ambiente de aprendizagem. Na unidade 3, a gente vai estudar agora o plano, tá? Claro, obviamente, a gente vai estudar a equação do plano dentro do espaço cartesiano. E aí a gente vê o que é plano, qual é a definição, como fica a equação, os diferentes formatos de equação, as posições relativas entre dois planos, quando dois planos são paralelos, quando dois planos são perpendiculares, né? A posição relativa entre um plano e uma reta, e por aí vai. Então, todos esses conhecimentos aí, que também tem inúmeras aplicações em outras áreas de conhecimento, vocês vão ver na unidade 3, tá certo? E aí finalizaremos a disciplina com a unidade 4, que é a unidade onde vocês vão estudar as seções cônicas. Ou seja, as figuras geométricas que são decorrentes de cortes feitos em um cone, né? Quando você atravessa um plano por um cone de diferentes posições, você encontra diferentes seções cônicas, que são chamadas a porção do cone que seria cortado, vamos dizer assim, por esse plano. E essas seções cônicas, que são elas elipse, parábola e hipérbole, circunferência como sendo um caso particular de elipses, essas diferentes seções cônicas, elas são utilizadas para explicar diferentes fenômenos e diferentes aplicações em outras áreas do conhecimento. A gente vai estudar cada uma delas, como encontrar a equação de cada uma, como representar elas no plano, tá? Então, tudo isso, tudo relativo às seções parábola, elipse e hipérbole, assim como circunferência, a gente vai estudar na unidade 4, ok? Então, esses são os conteúdos que vocês vão ver ao longo das 60 horas, que é a carga horária da disciplina. Agora, desde 14 de abril até, se eu não me engano, salvo engano, 15 ou 16 de maio. Tá? Bom, o que é necessário? Como vocês já estão em andamento no curso, é um curso de educação à distância, vocês sabem que há uma diferença entre um curso presencial e um curso à distância. Tem que haver um comprometimento muito maior, já que vocês não têm aquela obrigatoriedade de todo dia estar em sala de aula, mas em casa vocês precisam ter um comprometimento bem maior. Então, é imprescindível, para que vocês compreendam a disciplina, é imprescindível que vocês realizem as atividades presenciais. Cada unidade daquela que a gente acabou de falar tem uma atividade lá na plataforma. Né? E ao finalizar essas atividades, lá no finalzinho da disciplina, a gente tem a avaliação presencial, que engloba todo o cronograma, todo o conteúdo da disciplina. Então, é importantíssimo que vocês façam a leitura do fascículo. O fascículo de geometria analítica, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, tem uma linguagem super simples, bem didática. Fora o fascículo, vocês têm os slides disponibilizados. Além dos slides, tem alguns materiais complementares, como textos retirados de internet.
Temos também alguns softwares que vão auxiliar vocês. Existe um software que ele é muito utilizado na geometria analítica, ele auxilia em muito o estudo da geometria analítica, que é um software chamado GeoGebra. Esse software ele é um software gratuito, disponível na internet. Eu vou inclusive mostrar para vocês depois o site onde vocês podem baixar, ele é gratuito. Você pode baixar ele no computador, você pode baixar ele no celular. E quando vocês estiverem estudando geometria analítica, vocês vão ver que o software auxilia em muito. Quando você pode, como eu posso dizer, até verificar se o que você está fazendo está correto, se você está seguindo uma linha de raciocínio correta. Então, o auxílio do GeoGebra é imprescindível. Nos materiais, falando um pouquinho do GeoGebra, como funciona, usando um pouquinho, ensinando um pouquinho a usar. Até aqui mesmo eu vou falar um pouquinho sobre o GeoGebra. Mas, caso não seja suficiente, existe muito material disponível na internet. No próprio site onde você vai baixar o GeoGebra, tem links ensinando a utilizar, tem também vídeos no YouTube e por aí vai. Então, é imprescindível, antes de qualquer coisa, ler o fascículo, fazer a leitura dos slides, entender direitinho e resolver as atividades, tá? Tudo isso vai dar um embasamento muito bom para que vocês consigam êxito na disciplina, para que vocês vão para avaliação presencial e consigam responder direitinho, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através da plataforma, vocês podem enviar mensagens, perguntas através dos fóruns de discussão, ou podem enviar perguntas para o próprio professor, para o tutor à distância. A gente está disponível para tirar todas as dúvidas, ok? Bom, em relação às avaliações, né? Como é que vocês vão ser avaliados na disciplina? Como eu falei anteriormente, cada unidade tem uma atividade, tá? A atividade da unidade 1, que é daquela parte de vetores, vai ser uma tarefa de envio de arquivo único. Tem lá uma série de probleminhas que vocês vão resolver, seja escrito em papel escaneado, seja enviado arquivo digital, e aí vocês vão enviar lá para a plataforma para ser corrigido. No questionário 2, na unidade 2 é um questionário online, né, que vocês já devem saber como é que funciona, já tiveram outras disciplinas, né, AD. A unidade 3, que é a unidade de planos, também é uma tarefa de envio de arquivo único. E aí, por último, a unidade 4 é um fórum avaliativo, onde vocês vão discorrer a respeito das seções cônicas, ok? Em relação aos recursos, eu acho que já falei anteriormente, mas vamos lá, vocês têm o fascículo impresso e no arquivo digital, lá no ambiente de aprendizagem, né? Lá no ambiente também a gente tem vários materiais, como slides, alguns materiais complementares, e tem um link disponível para download, que está aí na tela, que é o link do GeoGebra. O GeoGebra, pessoal, existem outros aplicativos que fazem a mesma tarefa do GeoGebra, tá? Eu estou falando aqui do GeoGebra para vocês porque é um que eu mais uso, é questão de preferência pessoal, mas vocês podem utilizar outros aplicativos para fazer a aprendizagem de geometria analítica, ok? Mas esse está disponível no material. Bom, em relação às referências bibliográficas da disciplina, vocês têm aí a biblioteca dos campos do polo de vocês, tem aí, né, como referência bibliográfica, tem essa primeira referência é o livro de Vetores de Geometria Analítica do Paulo Inter, que também tem uma linguagem bem acessível, bem didática, assim como o fascículo. Eu achei o fascículo muito interessante, com uma linguagem excelente. Então, quando você fizer a primeira leitura do fascículo, e aí eu sugiro para vocês que vocês façam uma leitura do fascículo e complemente o estudo de vocês com essa bibliografia que está disponível, tá? Tem esse livro do Paulo Inter, tem um livro do Genésio Lima Reis, que é Geometria Analítica. Esse terceiro link aí, essa terceira bibliografia, é um livro de ensino médio, que pode embasar, caso você esteja com dúvida ali na disciplina, você pode dar uma leitura nele antes de partir para o fascículo e para as outras bibliografias. O livro do Simos e do Boulos. Todos eles de cálculo com geometria analítica. São materiais excelentes disponíveis na biblioteca aí, para que vocês possam fazer
esse estudo complementar, ok? Bom, então vamos fazer um apanhado do que será a disciplina. O que vocês vão estudar na disciplina, qual o objetivo dessa disciplina. A disciplina Geometria Analítica, o campo de estudo da Geometria Analítica, basicamente é estudar duas situações problemas. É encontrar uma equação que represente uma figura geométrica, tá? E encontrar a figura geométrica que representa determinada equação. Então a geometria analítica ela veio para unir álgebra e geometria e com isso resolver problemas de inúmeras áreas do conhecimento, não só da matemática, como física, como química, astronomia e várias outras, tá certo? Então essa é o objetivo principal da disciplina. A disciplina de Geometria Analítica, o campo de estudo de Geometria Analítica, ela tem vários matemáticos aí ao longo dos anos, desde a antiguidade, que deram contribuições a ela. Um dos mais notáveis, digamos assim, foi o matemático francês René Descartes, que foi quem teve essa ideia de unir a geometria e a álgebra no livro dele, Discurso do Método, de 1637. Foi dele também a ideia de começar um campo de estudo propriamente dito, ok? Só para isso, para a geometria analítica. Bom, para que a gente faça estudo de geometria analítica, para que a gente entenda os vetores, para que a gente entenda a equação de retas de plano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um estudo do plano cartesiano. Certamente vocês já trabalharam com plano cartesiano, todo mundo passou por um ensino médio, fez gráficos de funções, é onde as pessoas geralmente lembram de plano cartesiano. Mas o plano cartesiano, que vocês estão vendo aí na tela, nada mais é do que um conjunto de eixos localizados perpendiculares, com o objetivo de que você possa localizar pontos num plano. Tá? Então, quando você divide um plano em 4 partes, que é o que está acontecendo, os eixos, eles são perpendiculares, eles dividem o plano em 4 partes, que são chamados de quadrantes. Você divide em 4 partes e, com isso, qualquer lugar que eu coloque um ponto, que eu coloque uma figura geométrica, você vai conseguir expressar por meio das coordenadas, que seria a localização num eixo e no outro. Esses eixos são dois, o eixo X, que é o eixo horizontal, chamado de abscissa, o eixo Y, que é o eixo perpendicular, chamado de ordenada. Eu tenho aí a numeração desses eixos, eles se encontram no ponto zero, à direita e acima tá os números positivos em ordem crescente, à esquerda e abaixo os negativos, e é utilizado para situar pontos. Bom, como é que nós vamos localizar pontos dentro desse plano cartesiano? Como, por exemplo, aí vocês podem ver o ponto A. A gente vai localizar pela posição relativa que o ponto A ocupa em relação aos eixos X e Y. Como você pode perceber, se você traçar uma linha reta perpendicular ao eixo X, que seja paralela ao eixo Y, você vai perceber que o ponto A ele cruza com o eixo X lá em X igual a 2. E se você fizer a mesma coisa para Y, você vai perceber que ele cruza lá em Y igual a 3. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto A são 2 para X e 3 para Y. É desse jeito que está aí que vocês vão representar coordenadas. Entre parênteses, separado por vírgula, primeiro sempre o valor para X e segundo sempre o valor para Y, abscissa e ordenada nessa ordem. Esse pontinho, por exemplo, o ponto B, ele tem coordenadas menos 3 para X e 1 para Y, ok? Esse outro ponto é o ponto C, ele vai ter coordenada 4 para X e perceba que se eu traço uma reta perpendicular ao eixo Y, ele vai cruzar com o eixo Y lá no ponto 0. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto C é 4 e 0, ok? Já no próximo aí, esse ponto D, ele tem coordenadas menos 2 para X e menos 4 para Y. Esse ponto E tem coordenada 0 para X, porque quando eu traço a reta perpendicular ao eixo X, vai lá no ponto 0. E menos 5 para Y, então as coordenadas desse ponto E é 0 e menos 5. Por último, eu tenho aí esse ponto F,
tem coordenadas 5 para x e menos 4 para y. Então perceba que o plano cartesiano ele divide o plano em 4 partes, né? E com esse plano eu posso localizar qualquer ponto, qualquer objeto que esteja inserido dentro desse plano. Lembrando que as 4 partes são chamadas de quadrantes, eles são numerados como primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, no sentido anti-horário, sendo o primeiro quadrante esse aí onde está localizado o ponto A, ponto B está no segundo quadrante, ponto D, por exemplo, está no terceiro quadrante e o ponto F, nesse caso, está no quarto quadrante. Então, antes da gente falar sobre vetores, vamos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares e grandezas vetoriais? Grandeza é uma unidade de medida, é uma medida de alguma coisa, tá? Uma grandeza ela é dita escalar quando, para ser compreendida, ela só precisa de unidade e de valor numérico e de unidade. Quando eu falo, por exemplo, em massa, Ana pesa 50 quilos. 50 é a unidade, desculpa, é o valor numérico. Em quilogramas é a unidade que está inserida essa grandeza. Então, massa é um exemplo de uma grandeza escalar. Já uma grandeza vetorial, para ser completamente entendida, perfeitamente caracterizada, além da unidade e do valor numérico, ela precisa de uma direção e um sentido para ser entendida. Quando eu digo que um carro anda a 80 km por hora, eu preciso saber em que direção esse carro anda e em que sentido esse carro anda. Só assim eu vou entender completamente a grandeza velocidade. Então, velocidade, força, peso, são exemplos de grandezas vetoriais. E massa, temperatura, tempo, são exemplos de grandezas escalares, ok? Uma grandeza vetorial, ela vai ser representada por um vetor. A gente vai falar mais à frente. Então, quando eu digo que um carro percorre uma distância de 2 km, eu preciso dar uma direção e um sentido. Nesse caso, você tem que, se eu tenho isso como uma estrada X, o carro percorre essa distância de 2 km através dessa estrada X, indo de um ponto A a um ponto B. Isso é o sentido. Então, essa característica, essa grandeza vetorial, que no caso é a velocidade, ela tem 2 ao valor numérico, quilômetro é a unidade de medida dessa grandeza, no caso, distância. Direção, em que direção anda, na direção vertical, na direção horizontal. Sentido, quando você pensa em sentido, você imagina que uma direção há 2 sentidos. Quando você fala em direção horizontal, você tem o sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Então, a partir de agora, quando a gente for representar uma grandeza vetorial, a gente precisa do módulo, que seria o valor numérico dessa grandeza, a unidade, a direção e o sentido. Antes de definir o que é vetor, a gente precisa definir o que é segmento orientado. Segmento de reta é uma porção de uma reta, tá? Que vai de um ponto até outro, é uma porção definida. Um segmento orientado é um segmento de reta que se utiliza de uma setinha, posso falar assim, para dar uma orientação de sentido àquele segmento. Percebam aí que esse segmento de reta é um segmento orientado, e é um segmento orientado AB, porque ele tem origem no ponto A e tem extremidade no ponto B, tá? Todo segmento, ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele possui um tamanho, comprimento do segmento, que a gente vai chamar aqui de norma ou também podemos chamar de módulo. Então, nesse caso que vocês estão vendo aí, desse segmento orientado AB, ele tem a direção de uma reta R, ele tem sentido de A para B e a distância entre A e B é o tamanho do segmento, ou seja, a norma, é o módulo, é o comprimento do segmento orientado, ok? O que são segmentos equipolentes? A gente vai trabalhar, na hora de conceituar vetor, a gente vai trabalhar com o conceito de segmentos equipolentes. 2 segmentos são ditos equipolentes quando eles possuem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, mesma norma, mesmo módulo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, eu posso dizer que o segmento orientado AB
ele é equivalente ao segmento orientado CD. Apesar de estarem em posições diferentes, mas a olho você percebe que eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma direção, estão seguindo a direção da mesma reta, pode-se assim dizer, e possuem o mesmo sentido. Então eu posso dizer que AB e CD são segmentos equivalentes. Bom, agora sim a gente vai para o conceito de vetores. Como a gente viu, os segmentos equivalentes são segmentos que possuem a mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. O que é vetor? Vetor nada mais é do que o conjunto de todos os segmentos equivalentes entre si. Então, vejam aí na tela, vocês têm aí 5 segmentos orientados. Você pode escolher um deles para ser o representante da classe, digamos assim. Então, esse representante da classe, ele vai ser, a partir de agora, chamado de vetor. O vetor, ele não é um segmento orientado, ele é um conjunto de segmentos orientados. Ele é um segmento que representa a classe, tá? Então, o vetor, eu posso trabalhar com ele dentro do plano cartesiano, por quê? Porque eu posso escolher diferentes segmentos que sejam equivalentes àquele para ser o novo representante da classe. Então, eu tenho aí um conjunto de segmentos orientados, escolho um para ser o representante, e esse sim é o que eu vou trabalhar, é o que eu vou operar, vou chamar de vetor. Mas ao mesmo tempo, se eu precisar trabalhar com um outro segmento que esteja em uma outra localização, claro, sendo equivalente a esse, eu posso então nomeá-lo como representante da classe. E aí sim, aquele representante, aquele segmento eu chamo de vetor. Tá? Então o vetor é uma classe de segmentos equivalentes. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz a representação dessas coisas dentro do plano cartesiano. Para isso, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui como é que a gente faz essas representações lá no software GeoGebra. Isso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é uma imagem do GeoGebra, tá? Essa é a imagem de um plano cartesiano no GeoGebra. Aí em cima você tem algumas ferramentas que você pode trabalhar. No lado direito aí você tem o plano cartesiano, aí os eixos X e eixo Y. Essa parte branca aí no lado esquerdo é onde fica representado as equações, tá? É onde a gente representa as equações, no caso a parte algébrica, e no lado direito, no plano cartesiano, onde vai aparecer o lugar geométrico daquela equação que está lá escrita do lado esquerdo. Tá? Então eu tenho aí um plano cartesiano. O GeoGebra você pode modificar, ao invés de mostrar o plano cartesiano, você pode pedir para exibir o espaço cartesiano. O espaço cartesiano não é mais só 2 eixos, são 3 eixos, engloba todo o espaço tridimensional. Então a gente precisa de 3 eixos para localizar. Não é mais dividido em 4 quadrantes, assim, em 8 partes, tá? E aí eu insiro um novo eixo, esse em azul aí, é um novo eixo que é o eixo Z, chamado de cota. Então eu tenho um eixo X, um eixo Y e o eixo Z, que é a cota. O que vai modificar em relação a localização de pontos é que lá no plano cartesiano eu tenho 2 coordenadas, uma para x e uma para y. Nesse caso agora no espaço eu vou ter 3 coordenadas, x, y e z, sempre nessa ordem. Tá? Então vamos começar do começo. Como é que eu faço para representar pontos no plano cartesiano com o auxílio do GeoGebra? Você pode utilizar essa ferramenta que está aí em cima, esse conjunto de ferramentas que está aí em cima no lado esquerdo, tá? No canto esquerdo em cima. E pode inserir direto um ponto, ou você pode, nessa janela de álgebra, essa lateral esquerda aí de vocês, escrever a equação, no caso, escrever as coordenadas de um ponto. Então, quando eu digito lá, um parêntese, 2, separa por uma vírgula 3 e dou Enter, vai aparecer lá no plano cartesiano do lado direito, o ponto, que ele vai chamar de ponto A, ele vai colocando em ordem alfabética, tá? O ponto que tem como coordenadas 2 e 3. Então, assim vai aparecer o ponto A. E você pode fazer isso várias vezes e aí vai aparecer, como vocês estão vendo aí na tela, as coordenadas de diferentes pontos. Então, toda vez que você vai lá na janela de álgebra, digita as coordenadas de um ponto, coloca lá primeiro x, separa por vírgula, y, fecha parênteses, dá Enter, vai aparecer do lado direito o ponto que é correspondente àquelas coordenadas. Bom, e os segmentos orientados? A gente falou que o segmento orientado ele tem um início e tem
um ponto de início, que a gente chama de origem, e tem um ponto de extremidade, que é onde fica lá aquela setinha que indica o sentido. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, você pode perceber que a gente tem inúmeros segmentos orientados. A gente tem o segmento orientado BA, a gente tem o segmento orientado JK, o segmento orientado DE e por aí vai. Então, todo segmento que tem aí, ele tem um ponto de origem e um ponto de extremidade. Inclusive, você pode perceber por essa imagem aí, visualmente, que os segmentos orientados DE e o segmento orientado JK são segmentos orientados equivalentes. Então, eu posso utilizar um deles para ser o representante da classe de equipolência e aí ele ser chamado de vetor. Tá? Por exemplo, eu posso dizer que o DE é o vetor, é o representante da classe. Para facilitar o nosso estudo, a gente vai chamar de vetor aquele segmento cujo ponto de origem está lá na origem do sistema, ou seja, está lá no ponto 0 e 0. Tá? Esse é o que a gente vai chamar de vetor, é o que a gente vai trabalhar, porque facilita muito os nossos cálculos, tá ok? Não necessariamente porque você precisa utilizar aquele segmento para ser o nosso vetor, não. É só para questão de facilitar os cálculos. Vai haver momento em que vai ser necessário você escolher um outro segmento para ser o vetor, tá? Eu tenho aí, por exemplo, eu tenho esses dois segmentos aí, são um segmento que está com uma letrinha minúscula U e V. Percebam que eles são equivalentes, mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Então, ao invés de trabalhar com esse segmento U, eu vou trabalhar com o segmento V, ou seja, eu vou escolhê-lo como representante da classe de equipolência porque o ponto de origem dele está lá no ponto 0, 0. Isso vai facilitar o nosso trabalho com vetores aí em toda a disciplina, em todo o conteúdo, tá? Agora agora que eu falei o que é a disciplina, o que são vetores, espero que todos tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato aí com o tutor de vocês, mas eu acredito que vocês vão ter compreendido. Agora a gente vai partir para a nossa atividade presencial. Como é que vai funcionar a nossa atividade presencial? A primeira coisa, eu pedi que os tutores repassassem para vocês um texto que eu produzi sobre plano cartesiano e vetores. Esse texto dá as definições que eu falei aqui, com alguns acréscimos, tá? Eu gostaria que vocês lessem direitinho, pausadamente, tentassem entender esse texto. É uma leitura rápida, acredito que são 2 ou 3 páginas, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu falei até aqui. E vocês tirem um tempinho para discutir com os colegas o que vocês acharam do texto, o que vocês entenderam, pergunte para o colega o que ele entendeu que você não tem entendido, troquem uma ideia aí por um tempinho. Aí, assim, o tutor vai apresentar para vocês a atividade presencial, tá? Eu vou pedir que disponibilizem uma cópia para cada um. Vocês podem, não sei, sentar em duplas para discutir. Bom, mas é uma atividade pequena, relativamente pequena, tenho 4 probleminhas para que vocês localizem pontos no plano cartesiano, localizem segmentos, vetores, dê exemplos de segmentos equivalentes, perpendiculares e por aí vai, tá? Ao final da atividade, troquem ideia com os colegas. Ao final da atividade, o tutor de vocês vai fazer a correção dessas atividades. E aí vocês vão perceber onde que vocês acertaram, onde que vocês erraram e para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá? Eu vou pedir para o tutor, se puder, esboçar a correção da atividade lá no GeoGebra. Se não, não tem problema. Basta fazer no quadro mesmo. Vamos desenhar um plano cartesiano e esboçar o que foi pedido para ser esboçado lá na atividade presencial, ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui o que a gente falou. Repito, leiam o fascículo, dê uma lida nos materiais complementares, nos slides, esforcem-se, tirem dúvidas, enviem mensagens lá no fórum, façam perguntas, não fiquem com a dúvida, tá? Utilizem todo o material, eu acredito que assim vocês vão obter êxito na disciplina. Eu me ponho disponível para sempre resolver, para sempre ajudar a tirar dúvidas de vocês em qualquer questão
em qualquer problema que vocês tenham, tá? E é isso. Bons estudos, eu espero que dê tudo certo. Até mais. Até a próxima.